A história começa com o nosso protagonista se deparando com uma criatura gigantesca atacando o terror na cidade. Enquanto as pessoas fugiam desesperadamente, o garoto estava paralisado, talvez por medo ou talvez por ele simplesmente ter aceitado seu fim. No entanto, repentinamente alguma coisa começou a acontecer com seu corpo, e ele, dentre todas as pessoas do mundo, foi o escolhido, sentindo uma sensação devastadora dentro de si, tanto que o garoto soltava gritos de dor graças a esse processo que ele teve que passar. Depois de um tempo, essa luz foi formada, caindo diretamente na direção do protagonista, até que ele despertou novamente. Segundo ele achava que isso tudo era apenas porque ele estava despertando o seu talento, achando que o que ele viu era somente alucinações causadas pelo processo de despertar de cada pessoa. 100 anos atrás, incontáveis portais apareceram acima da Terra, e criaturas dimensionais horripilantes como a que foi mostrada anteriormente acabou invadindo o planeta, desafiando assim a sobrevivência dos humanos. Ainda assim, com a energia dimensional agregada à Terra, a humanidade também foi capaz de despertar talentos, e um pequeno número de humanos acabou despertando esses tais talentos, conseguindo assim levar a humanidade a uma nova era, a Era dos Talentos. De repente, a irmã do garoto bate na porta perguntando se ele já tinha terminado de despertar o seu talento. Ele olha para uma pedra em sua mão e descobre que nela estava escrito talento de tier fraco. Ele fica desapontado, já que isso significava que ele não teria um futuro promissor em sua vida e sequer poderia se tornar um guerreiro marcial. O rapaz ficou tão decepcionado que até jogou a sua pedra de despertado no chão, indignado por ser incapaz de proteger a sua irmã no futuro com uma habilidade tão fraca assim. Por falar na irmã dele, ela logo apareceu e com um enorme sorriso ela pergunta como que foi o processo para ele e se tudo tinha corrido bem. Fingindo estar tudo bem, o garoto então não mostra nenhuma preocupação para sua irmã, deixando ela feliz da vida por causa disso. Ele ainda complementa que iria se tornar um poderoso guerreiro marcial no futuro, criando uma enorme esperança em sua irmã que achava que seu irmão era o melhor de todos. Para comemorar essa ocasião, ela comenta que tinha feito o jantar favorito dele e gostaria de celebrar o despertar do rapaz. Enquanto eles andavam, um sistema repentinamente apareceu na frente do garoto, deixando o rapaz perplexo de início, ficando assim paralisado. Enquanto sua irmã apressava o garoto, ele percebeu que essa imagem se referia exatamente à sua irmã, onde ela tinha um talento congelante que ainda não havia sido desperto, e mesmo o garoto estava acreditando no que ele estava vendo. Parece que o rapaz ficou assim por um tempo, paralisado com o que estava vendo, e repentinamente a irmã do mesmo puxa para que eles pudessem fazer a sua refeição. Enquanto corriam para a cozinha, alguma coisa aconteceu quando sua irmã acabou tocando nas mãos dele, e uma nova janela do sistema apareceu, mostrando assim o talento de sua irmã, que ainda não tinha desperto, mas era copiável. Ele fica sem entender nada por enquanto, mas o sistema pergunta se ele gostaria de copiar os talentos dela, nos mostrando que ele possuía uma habilidade totalmente fora do comum para um tier fraco como foi mencionado recentemente. Até mesmo ele estava começando a ficar empolgado, já que o futuro dele não seria tão desesperador assim com uma habilidade insana como essa. No jantar, ele agradeceu a sua querida irmã por ter feito a comida favorita dele, e depois de tudo na mesa, eles começaram a degustar aquela excelente refeição. Em seus pensamentos, copiar talentos era algo milagroso realmente, porém ele não poderia simplesmente copiar os talentos de sua irmãzinha, então ele foi obrigado a recusar o sistema de copiar as habilidades dela. Isso porque o talento base dela era muito melhor do que o dele, e quando ela despertar suas habilidades de gelo, com certeza ela seria capaz de dominar os oponentes dela. Enquanto seus pensamentos estavam em seus pais, o garoto dizia que eles poderiam descansar em paz agora. Dessa vez, em uma cidade grande, lá estava o protagonista preparando para copiar algumas habilidades, e ele resolve ativar a sua habilidade de detecção para poder encontrar alguma pessoa com habilidades boas para que ele pudesse estar copiando. No entanto, a análise só encontrou pessoas com habilidades horríveis de se copiar, sem contar que a área que ele conseguia analisar também era bem pequena por enquanto. Não contente com isso, ele achava que precisava copiar os talentos de um tier médio no mínimo. Então, se ele ficasse por ali para copiar pessoas fracas, digamos que o garoto seria incapaz de entrar para uma academia que realmente precisasse de pessoas talentosas. Com isso, o garoto acabou tendo uma ideia e foi parar na 5ª academia de Lin Hai, e esse lugar estava repleto de pessoas habilidosas. Sendo assim, com certeza tinha várias pessoas de tier médio por ali para que ele pudesse usar suas habilidades de copiar talentos, e ele definitivamente seria bem mais forte do que todos os que estavam ali no futuro. 10 dias depois, na academia que o garoto tinha ido, eles estavam sendo treinados por esse professor, onde primeiro eles precisariam passar por um tipo de treinamento físico com ele para somente depois eles se tornarem aprendizes. O que eles precisavam fazer nessa prática física era formar um tipo de
ciclone na frente deles. No entanto, poucos minutos após o teste começar, vários alunos já estavam totalmente esgotados. O professor até motivou os que ainda estavam de pé, para que os alunos ignorassem os lixos que estavam caindo. Com o professor desse, eu acredito que ninguém precisava de mais nada na vida para ter motivação. Apesar de o protagonista estar se dedicando bastante, nada tinha acontecido ainda com ele. No final disso, ele era o único que ainda estava de pé. Porém, ainda assim isso não foi o bastante para surpreender o professor em sua frente, finalizando aquela prática por enquanto. Nesse momento, o mesmo menciona um aluno chamado Shen Dong, o que chamou a atenção do protagonista nessa hora. Depois disso, ele pergunta para um de seus companheiros de classe quem era esse cara que o professor deles tinha mencionado. Parece que ele era algum tipo de prodígio, pelo que eu pude entender até então, e o colega do prota mostra para ele um autógrafo desse tal aluno. O cara até se vangloriava, achando que isso iria valer uma fortuna daqui a alguns anos quando Shen Dong fosse famoso de verdade. De repente, eles perceberam uma multidão falando sobre esse aluno que mencionamos recentemente, e era justamente o garoto propaganda que o professor tinha mencionado. O aluno que estava com o protagonista rapidamente correu na direção desse tal Shen Dong para poder falar com ele no mesmo instante, deixando o prota empolgado para poder copiar as habilidades do rapaz. Enquanto ele falava com as pessoas que o admiravam, o prota analisava o nível do garoto, que atualmente tinha os talentos de nível médio, e até mesmo ele achou que deveria dar um oi para o rapaz depois disso. Shen Dong acalma sua legião de fãs, dizendo que estava ali para motivar eles no lugar dos professores, até porque se for para depender de motivação do professor que passou recentemente por ali, digamos que os alunos só entrariam em depressão. Nessa hora, alguns queriam autógrafos, mas o protagonista queria apenas dar um aperto de mão no rapaz, já que era apenas um toque que ele precisava para poder copiar as habilidades de alguém. Os alunos então formaram fila para poderem conseguir falar com esse tal Shen Dong, até que depois de um tempo cumprimentando os alunos, finalmente tinha chegado na vez do protagonista. O garoto parecia um psico por essa cena, mas finalmente ele tinha conseguido o que ele tanto queria, apertar as mãos do aluno prodígio para copiar suas habilidades. Depois de as habilidades terem sido copiadas com sucesso, o aluno prodígio se despede dos outros alunos, e o prota não via a hora de poder usar suas novas habilidades. Em um dia chuvoso, em um lugar mais isolado, avistamos o protagonista, onde ele teve que ativar a habilidade que ele copiou, mesclando assim com suas habilidades atuais. Nessa hora ele se lembra de uma dolorosa experiência que ele passou recentemente com o seu despertar. Isso poderia significar que ele teria que passar pelo mesmo tipo de dor novamente, mas ele resolve ignorar isso completamente e ativa a mescla de habilidades. Como esperado, uma dor enorme veio como consequência dessa habilidade, até porque seria fácil demais para ele copiar uma habilidade e simplesmente não passar por nenhum sofrimento com esse processo. Nesse momento, o rapaz se perguntava por que mesclar as habilidades deveria ser tão doloroso assim, mas eu acho que esse era o preço mínimo a se pagar por ter uma habilidade tão overpower. Depois de um tempo sofrendo na angústia, o garoto finalmente tinha conseguido mesclar com sucesso as habilidades do jovem Shen Dong com as suas, chegando até mesmo renascer e mudar o seu nível de talento para o médio também. Ao abrir o sistema novamente, é dito que a habilidade de copiar talentos precisava esperar 30 dias para que ela pudesse ser usada novamente, achando isso simplesmente aterrorizador, já que ele poderia continuar copiando as habilidades. O garoto então resolve tentar fazer aquele teste que o professor dele tinha passado naquele mesmo dia para ver se tinha mudado alguma coisa, e para surpresa dele, nunca foi tão fácil assim executar uma habilidade como essa, que ele inclusive estava sofrendo bastante no passado para poder executar. Agora, com as habilidades de um nível médio, se tornar guerreiro não estava tão longe assim de ser concretizado, só que muito mais do que um guerreiro de elite, ele jurou se tornar o melhor guerreiro de todos os tempos. Eu só acho que o prota precisava mudar um pouco essa cara de psico dele, tem hora que realmente dá a entender que o garoto é alguém ruim por causa disso. Um mês então havia se passado, e na calada da noite na cidade, essa criatura corria pelos telhados caçando a sua presa do dia, faminta e sedenta por suco vermelho. Nesse momento, vemos o protagonista passar ao lado de um pai com sua filha, onde o velho iria fazer algum prato saboroso para sua pequena poder degustar. Bom, digamos que era isso que ele estava planejando fazer. Isso porque quando ele menos esperava, acabou virando janta de lobo demoníaco. O prota vira para ver o que tinha acontecido e se depara com aquela cena triste de se ver, onde a pequena estava sozinha agora sem seu pai para poder fazer companhia a ela. A jovenzinha grita chamando pelo seu pai, mas eu acredito que deva ser tarde demais para ele acordar agora. E até o jovem protagonista estava sem saber o que fazer com uma situação dessa. Algumas pessoas ao verem a situação começaram a correr por suas vidas, e o prota estava congelado ainda, apenas observando o pai da garota virar janta de lobo demoníaco. Depois de um tempo, parece que a criatura ainda não estava contente com apenas uma refeição e resolve repetir o prato, mas o protagonista consegue saltar a tempo e salvar a garota de ser apagada da história também. No entanto, parece que a criatura ainda era mais rápida do que ele imaginava, mas repentinamente surge alguém do céu, soltando uma habilidade que foi capaz de fazer o lobo tomar um rumo diferente. Ainda assim, parece que a criatura ainda estava com vida, apesar de aparentar estar um pouco ferida. Esse guerreiro se desculpa logo depois disso, por ter acabado chegando tarde demais para poder salvar o pai da garota.
garota, e ele era conhecido como Capitão Galewolf. Em seguida, Galewolf pede para que eles deixassem o Lobo da Lua Prateada com ele e se retirassem do lugar, inclusive pedindo ao protagonista que ele continuasse protegendo a jovenzinha. O garoto apenas concorda em fazer isso, e Galewolf parte para cima do Lobo da Lua Prateada em seguida, e no golpe seguinte, seus golpes se cruzaram nesse momento. Para impedir que a jovem veja cenas fortes, o garoto resolve tampar a visão da pequenina, e aparentemente esse lobo era problema até mesmo para um guerreiro experiente. No entanto, ele resolve levar as coisas mais a sério e usa suas habilidades para tentar encurtar a distância entre os dois. Enquanto o jovem Galewolf lutava contra esse lobo insano, ele reconheceu que a velocidade daquela criatura era realmente extraordinária, porém não era para a criatura esquecer de uma coisa: o cara tinha companheiros de equipe também, que chegaram logo depois para poder ajudar o garoto guerreiro. O lobo solta um rugido e consegue fugir por enquanto, deixando os guerreiros para trás, mas quem aparece na frente dele é o guerreiro de antes, que prepara uma habilidade na tentativa de acabar com a criatura, e pelo menos dessa vez ele conseguiu acertar o Lobo da Lua Prateada. Alguns ali se perguntavam se a criatura tinha sido apagada da história com esse ataque, mas parece que ainda não. Isso chamou a atenção do Galewolf, mas a criatura tinha se transformado em uma versão ainda mais poderosa. Os guerreiros foram lançados para o alto e, segundo eles, a criatura entrou em um modo de boost sangrento, ou alguma coisa semelhante a isso, mas é um estado onde os monstros ficam ainda mais poderosos, exatamente como se fosse a segunda fase de um chefe de um jogo estilo Souls-like. Enquanto uns foram arremessados para longe, outros conseguiram aterrissar com sucesso, mas a criatura não parou por aí e continuou atacando. Eu esqueci de mencionar isso, mas tudo isso aconteceu 30 dias após o tempo de recarga da habilidade do protagonista. Apesar de o garoto estar preocupado que a criatura estava fugindo, Galewolf disse para que ele não se preocupasse, e parece que alguém estava seguindo aquele lobo realmente. E era essa arqueira que aparentava ser bem habilidosa também. Ela lança sua flecha em uma distância consideravelmente grande, mas ainda assim ela foi capaz de acertar a criatura com sucesso, fazendo com que a mesma caísse no chão logo depois disso. Galewolf até achou que a criatura era fraca demais para poder lutar contra eles, mas o protagonista percebeu que alguma coisa de errada não estava certa, e ele descobre que ele também poderia copiar as habilidades dos monstros em si, e não somente das pessoas. Ele ainda não estava acreditando que poderia fazer isso, mas parece que a criatura ainda estava com vida, apesar de ainda estar bem fraca. O garoto acabou percebendo isso, talvez como uma oportunidade, e a criatura tinha conseguido se levantar mais uma vez, até que alguém anuncia que a criatura ainda estava com vida, e eu acho que foi o Galewolf quem fez isso. Os outros guerreiros ficaram em alerta agora, e novamente a criatura estava de pé para lutar. Apesar disso, o monstro ainda aparentava estar com muita raiva agora, mas por estar bem fraco atualmente, eles não teriam tanto trabalho assim para poder lidar com essa criatura. Ele se refere ao protagonista em seguida, pedindo para que ele deixasse o lugar, já que não era nem um pouco seguro. Porém, o garoto ignorou completamente o que o líder da equipe tinha mencionado. Isso porque essa era a oportunidade perfeita que ele estava buscando, e tomou a iniciativa de iniciar o ataque contra aquela criatura. Cerrando os punhos com toda a sua força, o prota lança seu primeiro ataque contra a criatura, conseguindo copiar com sucesso as habilidades da mesma. Porém, o garoto não parou por aí e, após saltar para o alto, ele aterrissou nas costas do monstro, lançando uma enorme sequência de golpes de mãos nuas, e cada vez que ele acertava recebia uma mensagem do sistema dizendo que as habilidades da criatura tinham sido copiadas com sucesso. Só pela cara do prota deu pra ver que o garoto estava adorando fazer tudo isso, já que quem teve de intervir foi justamente o líder do grupo, dizendo que a criatura já não estava mais com vida e ele poderia parar de atacar agora. Porém, nos pensamentos do rapaz, o mais importante era justamente ele ter sido capaz de conseguir copiar os talentos do monstro, e o líder deu o comando para que ele e seu grupo limpassem aquela área. E enquanto três ali iriam limpar a área, parece que a arqueira ficou encarregada de cuidar da jovem órfã. O protagonista até recebeu uma proposta do Galewolf, dizendo que o garoto seria muito bem-vindo ao seu esquadrão caso ele quisesse, quando ele se tornasse um guerreiro marcial. E parece que o rapaz gostou dessa ideia. Em um banheiro público, vemos o protagonista se limpando, já que sua irmã provavelmente acabaria ficando bem preocupada caso visse aquilo. Depois de se limpar, voltamos à cidade, e cá estava o protagonista em sua residência, mas como não tinha visto sua irmã logo de cara, ele percebeu que ela estava dormindo um pouco, totalmente despreocupada com a vida. Ainda assim, a garota parecia estar sonhando com seu grande irmão, deixando o rapaz ainda mais empolgado para que ele se fortalecesse para dar um futuro ainda melhor para sua irmã. Aquele foi o primeiro dia que ele tinha visto um monstro com seus próprios olhos, e era no mínimo 100 vezes mais aterrorizante do que nas histórias que ele sempre ouvia. Para proteger sua irmã, ele precisava se tornar um guerreiro marcial o mais rápido possível. E enquanto o rapaz sentava na cama para descansar um pouco, ele se perguntava se os talentos do monstro poderiam ser fundidos com o corpo de um humano. Mas tinha uma coisa que preocupava muito o rapaz, aparentemente. Isso porque da última vez absorver o talento de um humano já foi bem doloroso. A preocupação dele era que ele poderia passar por uma dor ainda pior, já que ele estaria tentando absorver
absorver os talentos de um monstro, o que era totalmente diferente. Mesmo que fosse tão doloroso assim, ele reconhecia que precisava se tornar ainda mais poderoso para poder ser capaz de proteger as pessoas que eram importantes para ele, não importando a dor que teria que sentir para isso acontecer. O garoto até mordeu um pedaço de pano em seguida para evitar acordar a sua irmã nesse processo de fortalecimento, e mais uma vez ele começou a sentir a enorme dor de copiar o talento de algum ser vivo. Novamente, a dor era devastadora, e ele sentia como se os ossos de seu corpo estivessem se quebrando um por um, até que a perna dele realmente ficou deformada por um tempo, trazendo uma dor tão grande ao rapaz que ele sequer conseguiu continuar mordendo o pano que ele tinha pego. Sua perna agora tinha sido quebrada, e com isso o garoto começou a ficar preocupado, se perguntando se por acaso a cópia de talentos acabou falhando. E antes de perder a consciência, a única coisa que ele pensava era na segurança da sua preciosa irmã. Na manhã seguinte, vemos o protagonista deitado no chão, até que ele finalmente despertou, e ele não estava acreditando que estava bem, inclusive sua perna que tinha sido totalmente destruída na noite passada. Além disso, o garoto era capaz de usar algumas habilidades do Lobo da Lua Prateada, e seu corpo se sentia muito melhor depois de ter passado por uma dor tão agonizante assim. Olhando novamente para a janela do sistema, o rapaz percebe que conseguiu copiar com sucesso as habilidades do Lobo, e finalmente voltamos para a academia, onde vemos o garoto já tendo bom uso de suas habilidades. Ele corria incansavelmente, e agora conseguia saltar a alturas inacreditáveis, ficando bem empolgado para ver do que mais ele seria capaz de fazer no futuro. Depois de aterrissar com sucesso de um lugar extremamente alto, uma folha pairou na frente do rapaz, e ele resolve usar suas habilidades para tentar pegar ela antes que ela caísse no chão, conseguindo assim concluir com sucesso esse pequeno desafio. Dessa vez o rapaz resolve meditar um pouco e ativa aquela habilidade que ele aprendeu recentemente com o professor de sua academia. Mas apesar de a velocidade dele ser tão boa quanto a de um guerreiro marcial, ainda tinha muita coisa que o rapaz precisava melhorar. Seria muito bom se ele pudesse encontrar uma maneira de aumentar a velocidade do seu cultivo também, até que aquele colega de classe do protagonista aparece. Já fazia um tempo que ele estava procurando pelo Prota, pelo que deu a entender aqui. O colega do Prota então percebeu que ele estava um tanto quanto mais resistente do que antes, perguntando em seguida se o protagonista gostaria de se tornar mais forte rapidamente, e perguntou se ele por acaso já tinha bebido o sangue de um monstro. Com certeza o Prota nunca tinha feito isso, mas o garoto continuou dizendo que esse era o método mais rápido para que ele pudesse melhorar suas habilidades. Isso com certeza atraiu e muito a atenção do garoto, que estava buscando por um meio de se fortalecer ainda mais de uma maneira rápida e eficiente. Nesse momento, ele se lembrou que perdeu uma enorme oportunidade daquele lobo prateado, o que era um desperdício enorme. O colega do Prota continuou, dizendo que tinha um jeito de fazer eles conseguirem sangue de monstro rapidamente, querendo saber se o protagonista tinha interesse nisso. O garoto com certeza se mostrou interessado, e ele menciona que as autoridades maiores abriram a zona selvagem para fora da cidade, especificamente para exames, para suas 5 principais academias, e a recompensa pelo exame é justamente o sangue de monstro. O Prota pergunta sobre o nível da zona e o garoto diz que era nível baixo, e os monstros deixados para trás eram apenas descendentes dos que foram derrotados. Isso parecia bom e o protagonista achou que deveria tentar fazer isso, e o colega do garoto acha que seria uma boa mesmo ele se juntar ao seu esquadrão. Porém, parece que o protagonista não concordou muito com isso. O jovem de antes até tenta usar uma chantagem contra ele, pensando que eles eram amigos e coisa do tipo, mas na próxima vez o garoto garantiu que ele se juntaria à equipe do gordinho. Por fim, se despedindo de seu colega, o garoto corria atrás do protagonista na maior dificuldade, e para o Prota, se juntar a uma equipe agora seria apenas buscar por problemas, então era melhor seguir solo por um tempo, já que não poderia deixar que suas habilidades fossem expostas. Um mês havia se passado novamente, e temos um corte para o escritório principal, onde esse diretor estava perguntando por que o protagonista tinha ido ali, e se alguém por acaso tinha vazado informações sobre a atividade que aconteceria, que eu comentei recentemente. O protagonista, por já ter se tornado um aprendiz marcial, achou que já estava qualificada para poder participar desse teste, o que deixou o diretor calado por um tempo. O diretor, apesar de eu nem saber se esse cara era diretor realmente, dizia que queria que eles vivessem por um tempo mais, mas parece que eles queriam simplesmente perder suas vidas à toa. Em seguida, ele joga na maior arrogância um papel na face do protagonista, e ao pegar o papel do chão percebeu que era um termo de responsabilidade de vida, onde ele seria responsável caso acontecesse alguma coisa com ele, e ele assim não conseguisse retornar vivo. O arrogante ainda complementa dizendo que ele precisava assinar esses termos, e quando o Prota apenas olhava para aquilo em silêncio, o diretor disse para que ele fosse embora caso tivesse com tanto medo assim, não desperdiçando mais o seu tempo. O garoto apenas lança sua face de psico mais uma vez, e logo o vemos saindo da sala do diretor, mas parece que o rapaz estava empolgado para o que estava por vir. No final disso, ele deixou a assinatura dele no papel, e o diretor se perguntava se o garoto achava que esse exame era realmente tão simples assim de ser feito, e ele definitivamente iria se arrepender de ter participado.
ou pelo menos era isso que o diretor esperava. Voltando para a casa do protagonista, vemos a irmã do garoto finalmente despertando de seu sono. Em seguida, ela foi acordar o garoto. E meus amigos, eu sei que muitos de vocês gostariam de ser acordados por ela, mas criem vergonha nas suas caras e se controlem um pouco. Ela percebeu que ele já tinha preparado o café da manhã para que ela comesse, e com ele tinha também um bilhete, dizendo que a escola teria um evento e ele estaria de volta dentro de 3 dias, o que fez com que sua irmã se perguntasse se ele não estaria em nenhum tipo de apuros. Em um cenário totalmente catastrófico, deu para ver que essa área da cidade não estava habitada por muito tempo, mas era aqui que aconteceria o tão falado exame. Aqui estava o pessoal da academia do protagonista, que não se destacava em nada por enquanto, e o garoto estava admirado por ter tantas pessoas ali, o que era normal já que eram as 5 principais da academia que estariam participando. Um cara de repente começou a zombar da 5ª academia, chamando os alunos desse lugar de apenas escórias da sociedade, e o que aparentava servir ao que acabou de falar essas asneiras, apenas consentiu com o que o inseto havia mencionado. Se é uma coisa que eu posso ter certeza é que esse cara não aparenta valer sequer o que eu comi no café da manhã. Pra não falar outra coisa, eu ia acabar perdendo a monetização do canal. Parece que, segundo o que esse gordão disse, esse inseto era a geração jovem mais forte da família Mo, o que com certeza chamou a atenção do protagonista. Alguém apareceu repentinamente querendo comprar briga justamente com esse cara que acabou de falar asneiras, e ele disse que iria cortar a escória da sociedade em pedaços naquele mesmo lugar. Parece que esses dois já tinham uma rixa há um bom tempo, já que eles já tinham brigado antes, e quem levou a pior foi o cara da espada, mas ele não aparentava querer desistir da luta tão facilmente assim. Após um tempo, o protagonista perguntou quem era esse cara, e seu nome era Lee Yun-shin, um gênio espadachim na 2ª academia, e ele foi derrotado pela escória da sociedade no passado. Parece que o diretor não gostou muito de ver os alunos da 5ª academia conversando, e disse para que eles parassem de gritar, sendo que o único que estava gritando ali era somente ele. O protagonista acabou torcendo pelo Lee Yun-shin, que deixou o garoto desacreditado, se perguntando quem era o jovem que estava torcendo por ele, e se ele por acaso não tinha nenhum juízo na cabeça, já que a múmia debilitada poderia acabar querendo comprar briga com o prota depois. Foi anunciado então que lutar fora da zona permitida causaria na desqualificação da equipe, e parece que por enquanto esse jovem rapaz resolveu desistir de lutar contra a barata zumbi. Depois de guardar sua espada, ele disse para o inseto que eles acertariam as contas mais tarde, e parece que essa múmia não via a hora disso acontecer. Se referindo ao protagonista, ele queria saber qual era seu nome, já que ele tinha de fato coragem por estar torcendo por ele. O nome do prota é Ye-chan, e ao analisar aquele cara em sua frente, viu que as habilidades dele com a espada era de tier médio, o que era muito bom para ele. Novamente, eu não mencionei antes, mas 30 dias já tinham se passado, então o prota podia copiar mais uma habilidade. Estendendo sua mão para o jovem de antes, Ye-chan diz para ele garantir que iria ultrapassar a múmia debilitada no exame da zona selvagem, e parece que os dois acabaram fazendo uma amizade aqui, já que o garoto desejou ao protagonista também boa sorte, e para que ele sobrevivesse. Como o toque foi feito com sucesso, o prota conseguiu copiar as habilidades do cara em sua frente, e finalmente foi anunciado que o exame iria começar. Assim que os portões foram abertos, a primeira academia foi autorizada a entrar na zona selvagem, e lá se vai as escórias da sociedade, os estrumes de porco. Depois de finalmente ter começado, o gordão saiu para ir de encontro com a sua equipe, e como o sistema de hierarquia aqui funcionava pesado, a primeira academia era a primeira a entrar, e a segunda era do novo colega do protagonista, e assim por diante. Os dois apenas desejavam boa sorte um para o outro nesse momento, e o protagonista aproveita essa oportunidade e vai a um lugar mais isolado do povo, até que depois de ter tomado bastante distância, ele finalmente chegou em um lugar que aparentava ser mais isolado, onde ninguém o veria. Em seguida, ele ativa sua habilidade de cópia, e com isso ele novamente passa por aquela dor aterrorizante. Mas como ele já tinha passado por isso 2 vezes, o garoto estava começando a se adaptar mais facilmente a esse tipo de sofrimento. Ainda assim, era uma enorme dor, e ele jurou que se tornaria mais forte. Após um tempo, o garoto já estava começando a mudar sua aparência, e agora ele tinha uma enorme maestria com a espada também, fatiando tudo em sua frente com uma enorme facilidade. Cada habilidade que ele conseguia copiar só aumentava ainda mais o seu poder, e as primeiras 4 academias já tinham entrado na zona selvagem, e a última a entrar seria justamente a do nosso prota, que provavelmente não via a hora de poder ter em suas mãos o sangue do monstro para poder se fortalecer ainda mais. Se você está gostando e quer saber o que vai acontecer a seguir, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, um forte abraço e até a próxima.